Boa noite, CHQAO 2023. Sejam bem-vindos a mais um dia de aula, mais uma noite, né? Vamos aí aproveitar. Gostaram do professor aí de CPPM, CPM, professor Ailton? Show de bola, eu vi vários elogios. O curso visa sempre a melhorar, né? E eu espero que vocês tenham mais êxito, né, nas aulas do professor, mais êxito também no estudo de vocês. Só para conferir, se alguém estiver contra, o meu computador aqui acusa que nós paramos no parágrafo 1º do artigo 14, para a gente não voltar uma próxima aula, né, no parágrafo de um artigo, a gente regressa sempre no artigo. Tá ligado? Aí a gente volta no artigo. Então, dito isto, toquemos o barco. Se tiver no artigo errado aí, vocês só me avisem. Artigo 14, não poderão disputar licitação ou participar da execução do contrato, direta ou indiretamente, tá, gente? Direta ou indiretamente. Autor de um anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obras, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados. Ou seja, se o camarada participou da confecção do anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, pela administração, ele não pode participar da licitação. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico, projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviço ou fornecimento de bens a ele necessário. Então, se falou de obra, né, a empresa como um todo, se ela fez a elaboração do projeto ou projeto executivo, ou se o autor do projeto for da empresa dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5%. Tá? Pessoa física ou jurídica que se encontre ao tempo da licitação impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta, isso é óbvio. Se a pessoa foi sancionada, se a pessoa foi, né? Eu só botar aqui o quadrinho. Eu não sei onde é que bota o quadrinho. E o danado aqui não quer andar. Aqui. Então, se a pessoa foi sancionada, tomou aquela puniçãozinha lá porque agiu de forma errada, que nós vamos ver lá para o artigo mais para frente, ela fica fora, né? Ela realmente fica fora, ela não participa de licitação. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com o dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que dele seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, devendo essa proibição constar expressamente no edital de licitação. Alguém me perguntou se aquilo que a lei prevê tem que estar escrito no edital. Tem. O edital ele tem que estar escrito tudo, inclusive essa aqui, ó. Tá vendo aqui a proibição? Apesar da lei dizer que é proibido, não pode, expressamente tem que estar no edital. Então o edital ele dita as regras, mesmo que as regras estejam na lei. Empresas controladoras, controladas ou coligadas nos termos da Lei 6.404 de 15 de novembro de 76, concorrendo entre si. Ou seja, se eles fazem parte de algum consórcio, de alguma coisa, né, fazem parte de uma empresa que já está na licitação, eles não podem concorrer com elas mesmas, tá? Pessoas físicas ou jurídicas que nos 5 anos anteriores à divulgação do edital tenham sido condenadas judicialmente com trânsito em julgado por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores em condições análogas ao de escravo ou por contratação de adolescentes, no caso vedados pela legislação trabalhista, tá? Então, 5 anos, preste atenção. Então nós aqui iniciamos onde nós paramos. O impedimento de que trata o inciso 3 do caput desse artigo será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa física ou jurídica com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. Ou seja,
Se foi sancionado, toda a estrutura da empresa, todas as coligadas, né, e por aí vai, também estarão suspensas, tá, gente? Então, se aplica aos pais e aos seus filhos, beleza? A critério da administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se refere os incisos 1 e 2 do caput desse artigo poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. O pessoal que fez, tá, o projeto básico, o anteprojeto, o projeto executivo, esse pessoal não pode participar da licitação, mas eles podem ser contratados pela administração, tá? Para fins de gestão do contrato, execução da licitação, planejamento da contratação, ou seja, eles vão trabalhar para a administração e não como contratados, entendeu o esquema? Contratados no caso de vencedores da licitação. Então o cara não vai estar executando o próprio projeto. Isso é imoral, ilegal e ilícito, tá? Equipara-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico, né? Então, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo chulo, tá? Digamos que a empresa Odebrecht, que é dona da empresa Camargo Correia, né? Eles fazem parte lá de um consórcio, um grupo econômico, e a Odebrecht fez o projeto. A Camargo Correia não vai poder participar, beleza? Então, por quê? Porque a Odebrecht, como empresa, ela faz parte do mesmo grupo econômico da Camargo Correia, tá? O disposto nesse artigo não impede a licitação, a contratação de obra ou serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo nas contratações integradas e do projeto executivo nos demais regimes de execução. Aqui é questão de prova. O único lugar onde a contratada pode ser que faça o projeto básico são em contratações integradas. Todas as outras, quem faz o projeto básico é a administração. Prestou atenção? Todas as outras modalidades de contratação, tirando a integrada, o projeto básico é feito pela administração. E aí o projeto executivo é que o pessoal faz. Executivo não é porque é colarinho branco, não. Executivo é de execução do projeto básico. No caso da contratação integrada, é o único caso de contratação onde quem faz o projeto básico é a contratada. Beleza? Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recurso do financiamento da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos desta lei. Então, aqui está bem claro, a pessoa foi sancionada ou se tornou inidônea, ela não participa. O artigo 122, nós não chegamos nele ainda, parágrafo 3º, veda a subcontratação de pessoa física ou jurídica se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com o dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação. Então, é um repeteco do que nós acabamos de ler aqui no artigo 14. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um mapa mental. Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo. Então, se o cara foi ele que fez, ele não pode participar da licitação. Empresa isolada ou consórcio responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo. Então, você lembra, tanto faz pessoa física ou jurídica, tá? Se ela fez o anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, não pode participar da licitação. Pessoa física ou pessoa jurídica, impossibilidade de licitar por sanção. Foi sancionada lá por um tempo X, ela fica fora do processo até que cumpra-se a pena. Aquele que mantenha vínculo, vamos lá, com o dirigente do órgão ou entidade,
com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, pessoa física ou pessoa jurídica condenada por exploração de trabalho infantil, submissão de trabalhadores a condições análogas de escravo ou por contratação de adolescente nos casos vedados pela legislação trabalhista. No caso aqui, tá, gente? Trânsito em julgado, ou seja, as pessoas foram condenadas. Aquilo que fazem na política hoje, que o cara joga ali uma história, aquilo não é condenação, tá? Aquilo ali, na maioria das vezes, é fake news. Mas aqui eu estou citando um bom exemplo, né? Eu vou lá e falo que o cara roubou as joias na Arábia Saudita. Aí todo mundo, pô, o cara é ladrão. Quando eu falo que o cara é ladrão, porque o cara já está sendo condenado pelo crime que ele cometeu. Não houve investigação, não houve julgamento, não houve nada. Aqui nós estamos falando, tá, de pessoas que exploraram o trabalho infantil, que tiveram escravos ou que contrataram adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista, sendo que eles foram condenados, trânsito em julgado. Já vi questão de prova dizendo que o cara está em julgamento e o pessoal marcando a marcação errada. Beleza? Trânsito em julgado. Condenado, quando a lei fala condenado, é porque já terminou, o juiz bateu o martelo. Equiparações e ampliação. A vedação também se aplica a empresa que atua em substituição, utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante ou do mesmo grupo econômico, tá? Que equipara-se ao autor do projeto. Autores dos projetos podem, a critério da administração e a serviço da administração, apoiar as atividades de planejamento de contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. As exceções: contratação integrada, o contratado elabora os projetos básicos e executivo, ou seja, já está contratado e vai fazer o projeto básico e executivo. Presta atenção. Estou fazendo o processo licitatório para contratar. Quem fez o projeto básico não pode participar da licitação. O contratado, na contratação integrada, elabora o projeto básico e o executivo. Beleza? E nos demais regimes, o contratado, quando o projeto executivo ficar a cargo do contratado. Beleza? Tudo certinho até aí? Abra a mente. Preste atenção no que eu estou falando. Vai fazendo as suas observações aí na apostila. Vai anotando para você depois, quando estudar, passar os olhos. Porque a lei não é difícil. Ela é complicada, mas você dá para entender. Então, artigo 15. Salvo vedação devidamente justificada no processo licitatório, pessoa jurídica poderá participar de licitação em consórcio, observadas as seguintes normas. Então, vamos lá. Existe a possibilidade de eu colocar no edital que as empresas não poderão participar como consórcio. Preste atenção. Quando houver uma vedação devidamente justificada no processo licitatório, é aonde? No edital. Pessoa jurídica poderá participar de licitação em consórcio. Então, olha só, número 1, né? Quais são as normas? Comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio subscrito pelos consorciados. Ou seja, eu tenho lá, vou chamar de contrato, eu tenho um contrato entre as empresas consorciadas, onde todos estão assinando. Então eu tenho como dimensionar quem faz parte do consórcio. Indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a administração. Então, no processo licitatório, só uma empresa aparece representando o consórcio. Admissão para efeitos de habilitação técnica do somatório dos quantitativos de cada consorciado e para efeito de habilitação econômico-financeira do somatório dos valores de cada consorciado. Então, olha só. Na empresa A, eu tenho lá um doutor, um mestre e um técnico. Na empresa B, eu tenho mais um doutor, um mestre e mais um técnico. Na empresa C, a mesma coisa. Então, na hora de eu jogar lá a minha habilitação técnica, eu tenho no meu consórcio 3 doutores, 3 mestres e 3 técnicos. Isso não é difícil de entendimento. E a mesma coisa econômico-financeira, né? Se eu abro um consórcio e me junto com mais 2 empresas, vai abranger o quê? A minha situação econômico-financeira com mais das 2 empresas, soma tudo, é o somatório deste consórcio. Só que não tem como não entender isso.
Impedimento da empresa consorciada participar na mesma licitação de mais de um consórcio ou de forma isolada. As empresas, apesar de fazer parte de um consórcio, elas continuam sendo pessoas físicas, individuais, tá? Digamos assim. Então, elas podem participar individualmente de uma licitação. Só que se o consórcio estiver, ela não pode participar. Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na execução do contrato. Então, aquele representante da empresa líder está representando o consórcio. Se ele fizer merda, todo o consórcio responde solidariamente por aquilo que foi cometido. O edital deverá estabelecer para o consórcio, aqui a questão de prova, marca de amarelo, faz uma seta, sublinha, faz o que você quiser, tá? O edital deverá estabelecer para o consórcio acréscimo de 10% a 30% sobre o valor exigido de licitante individual para habilitação econômico-financeira, salvo justificação. Então, olha só. Quando eu abro um edital, eu abro uma licitação, o camarada, né, eu coloco lá uma habilitação econômico-financeira. Então, o camarada tem que ter um patrimônio X. Se vier um consórcio, eu vou ter um acréscimo desse patrimônio de 10% a 30% sobre o valor para o licitante individual. Então, né, a minha habilitação para o cara poder fazer parte da licitação, o individual, digamos, tivesse que ter um patrimônio de R$1 milhão. Está lá, nas paradinhas dele lá, nos balancetes, aquela coisa toda, de passivo lá, ele tem R$1 milhão. Então, no caso, para um consórcio, ele teria que ter R$1,1 milhão a R$1,3 milhão de patrimônio. Beleza? 10% a 30% sobre o valor exigido do licitante individual. O acréscimo previsto nisso aí não se aplica aos consórcios compostos em sua totalidade de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei. Preste atenção, em sua totalidade, ou seja, todos os pertencentes do consórcio têm de ser microempresas ou pequenas empresas. Beleza? Tá tranquilo? Aí não se aplica isso aí, vai ser o mesmo valor para o licitante individual. O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio nos termos do compromisso referido no inciso 1 do caput desse artigo. As empresas fazem, os contratantes, o pessoal que faz parte do consórcio, assina aquela coisa toda. Desde que haja justificativa técnica aprovada pela autoridade competente, o edital de licitação poderá estabelecer limite máximo para o número de empresas consorciadas. Ou seja, quem define quantas empresas vão ter no consórcio é a autoridade competente, tá? Com uma justificativa técnica. Tem que ter justificativa. Qualquer coisa que é fora da regra, fora do normal, tem que ter uma justificativa, tá, gente? A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo órgão ou entidade contratante e condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no processo licitatório que originou o contrato. Estamos falando, então, de um consórcio que ganhou uma licitação e já assinou um contrato. Chegou lá no meio da obra, digamos assim, uma das empresas vai sair fora e vai ser substituída por outra empresa. Então, essa empresa, ela tem de ter os mesmos quantitativos e o mesmo valor para efeito de qualificação, tanto técnica como econômico-financeira, apresentado pela empresa que está saindo. Tá, gente? Preste atenção no texto, é depois do contrato. Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderão participar de licitação quando? Consorciados, cooperativa. São duas coisas totalmente diferentes, tá? A constituição e o funcionamento da cooperativa, observar as regras estabelecidas na legislação aplicável, em especial, blá, 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 não cai na FOG. A cooperativa apresentar demonstrativo de atuação em regime cooperado, com repartição de receitas e despesas entre os cooperados. Qualquer cooperado com igual qualificação for capaz de executar o objeto contratado, vedado à administração indicar nominalmente pessoas, tá? Então, são situações diferentes
com coisas diferentes. O objeto da licitação referia-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na Lei 12.690, a serviços especializados constantes do objeto social da cooperativa, a ser executado de forma complementar à sua atuação. A única coisa que eu vi caindo aqui em concurso, eu gostaria que você marcasse, tá? É aqui, ó, o item 3. Qualquer cooperado com igual qualificação for capaz de executar o objeto contratado. Então, olha só, a cooperativa ganhou a licitação, foi contratada. De repente, a cooperativa, por seja lá que motivo, deu chabu. Então, qualquer cooperado desta cooperativa tem de ter condições de executar, tá, o objeto contratado. Beleza? Então, é uma exigência aqui das cooperativas. Você não viu isso no consórcio. O processo de licitação observará as seguintes fases em sequência. Aqui é uma sequência. Eu já vi questão de prova perguntando essa sequência. Então, vamos analisar, tá? Preparatória. Preparatória significa que a administração pública está preparando o processo licitatório. Aí vem de divulgação do edital de licitação. Ato externo. Eu estou externando com o edital, né? O que eu quero, o que vai ser licitado. Aí eu venho a terceira. Aqui terminou a parte da administração quanto à documentação. O edital é o final. Aí vem o quem? A apresentação de propostas e lances quando for o caso. Então, o pessoal que tomou ciência e quer participar da licitação vai apresentar propostas ou lances conforme for o caso. Aí vem o item 4 de julgamento, ou seja, o processo licitatório está acontecendo e eu vou julgar as propostas. Está dentro daquilo que eu determinei que poderia ser, até o limite tal, até o limite Y, né? Esse pessoal tal, não sei o quê. Aí eu venho para a habilitação. Habilitação de quem? Quem ganhou. Começo por ele, não é habilitado, passo para o segundo e assim vai. Eu venho o período recursal e depois a homologação. A homologação é feita por quem? O administrador, né? Não é o pregoeiro, não é o leiloeiro. A homologação é feita pela administração, tá? Então eu tenho uma sequência aqui. Preparatória, divulgação do edital, apresentação de propostas, julgamento, habilitação, recursal e homologação. Beleza? A fase referida no inciso 5 do caput desse artigo poderá, mediante ato motivado com explicitação dos benefícios decorrentes, anteceder as fases referidas nos incisos 3 e 4 do caput desse artigo, desde que expressamente previsto no edital. Qual seria o item 5? A habilitação. Então, às vezes, pode acontecer de eu habilitar, de eu ver a habilitação antes da apresentação de propostas. Tem de estar no edital. Então, eu coloco a habilitação antes. Para quê? Para desclassificar quem não está habilitado e ficar somente com os licitantes habilitados dentro daquilo que está expresso no edital. Aí eu venho com a apresentação das propostas e o julgamento. Beleza? Julgamento é o pau a pau ali. As licitações serão realizadas preferencialmente sobre a forma eletrônica, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo. Ou seja, ela não vai ser online, mas vai ser gravada para a posteridade. Desde que previsto no edital, na fase a que se refere o inciso 4 do caput desse artigo, o órgão ou entidade licitante poderá, em relação ao licitante provisoriamente vencedor, estamos falando do julgamento, realizar análise e avaliação da conformidade da proposta mediante homologação de amostras, exame de conformidade e a prova de conceito, entre outros testes de interesse da administração, de modo a comprovar sua aderência às especificações definidas no termo de referência ou no projeto básico. A Lei 8666, que morreu, graças a Deus, ela não estabelecia este ponto. Este ponto, neste assunto, é interessante o senhor marcar de amarelinho. Por quê? Depois que houve o julgamento, eu tenho um vencedor, né? Vou chamar de vencedor, ele ainda não foi adjudicado e nem assinou o contrato, mas ele é um vencedor. Então, o que eu faço? Eu solicito, tá, conformidade da proposta para eu avaliar, tá? Eu posso pedir amostras daquilo que ele está me vendendo, daquilo que ele vai me entregar.
exame de conformidade, se está batendo com aquilo que eu estou solicitando. E a prova de conceito, tá, gente? Então, outros testes de interesse da administração, de modo a comprovar sua aderência às especificações definidas no termo de referência. Então, o termo de referência ele estabelece N itens, N formas, N coisas. Então, eu posso, antes de dizer você é o vencedor, eu fazer um teste com o cara. Então, além da habilitação documental, eu posso ver se o camarada vai realmente cumprir aquilo que ele me vendeu. Preste bastante atenção nesse artigo, pois ele é muito relevante. A ordem acima versa sobre o rito procedimental comum, que se aplica em regra ao pregão e à concorrência. As demais modalidades podem ter particularidades quanto às suas fases. Por exemplo, o diálogo competitivo segue um rito diferente do previsto acima no sentido da sua apostila, né? Em regra, a habilitação será realizada após o julgamento, envolvendo apenas o licitante vencedor. Nesse caso, haverá também uma fase recursal única após a habilitação. Porém, mediante ato motivado, a administração poderá realizar a inversão de fases, hipótese em que a habilitação será realizada antes do julgamento. Nesse caso, todos os licitantes participarão da fase de habilitação. Então, todo mundo vai ser visto se é habilitado ou não. Assim, nessa nova lei, a regra passa a ser o julgamento antes da habilitação, enquanto a inversão passa a ser o contrário, julgamento após a habilitação. Assim, temos uma nova lógica ao que ocorria em relação à Lei 8666 e ao pregão. Mesmo com a inversão das fases, a Lei de Licitações prevê uma fase recursal única, realizada após a habilitação, que é a regra, ou o julgamento, se houver a inversão, tá, gente? Ela vai repetir lá no artigo 65 isso aí. Então, eu tenho aí, ó, um mapa mental, preparatória, divulgação do edital, apresentação das propostas e lances, se for o caso, julgamento, habilitação. No caso de uma inversão por ato motivado, a habilitação fica aqui depois da divulgação do edital, tá? Recursal e homologação. Como é que acontece essa habilitação depois do edital? O camarada diz assim, ó, eu quero ser licitante, ele já vai ser visto se é habilitado ou não. Beleza? Nos procedimentos realizados por meio eletrônico, a administração poderá determinar como condição de validade e eficácia que os licitantes pratiquem seus atos em formato eletrônico. Então, tudo que acontece, por exemplo, num pregão eletrônico é eletronicamente, digamos assim. Os lances são dentro de uma plataforma, a confecção ali, a amostra da documentação é no SICAF, que é eletrônico, né? Tudo é eletrônico. Tudo que acontece é eletrônico. Lá na assinatura do contrato, não, porque o camarada vai sentar na mesinha e vai assinar. Mas tudo é eletrônico. Até a homologação é eletrônica, tá bom? Na hipótese excepcional de licitação sob a forma presencial a que se refere o parágrafo 2º desse artigo, a sessão pública de apresentação de propostas deverá ser gravada em áudio e vídeo e a gravação será juntada aos autos do processo licitatório depois do seu encerramento. Então nós temos aí a forma eletrônica, de acordo com esta lei, é preferencial. Você leu na 10.024 comigo, você está estudando que lá é obrigatória. Aqui, lá falava só de pregão eletrônico. Aqui é forma eletrônica para todas, tá? Preferencial. E a forma presencial é ato motivado, registro em ata, gravado em áudio e vídeo. Beleza? Tudo bem até aí? Mapa mentalzinho aí bonitinho aí para vocês. A administração poderá exigir certificação por organização independente acreditada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, que é o INMetro, como condição para aceitação de estudos, anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos, conclusão de fases ou de objetos de contratos, material e corpo técnico apresentados por empresa para fim de habilitação. Então, eu posso pegar tudo isso aí e passar, né, a certificação do INMetro, beleza? Isso também não era previsto na antiga lei. E aí nós temos da fase preparatória. Então agora nós vamos olhar cada fase, tá, gente? Da instrução e do processo licitatório. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual
de que se trata, ou melhor, de que trata o inciso 7 do caput do artigo 12 desta lei. Sempre que elaborado e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as condições técnicas, considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos. Já vamos ler isso aí. Eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Só existe processo licitatório quando se tem dinheiro em caixa. Ninguém abre licitação se não há verba prevista para isto, tá? Isto é o que diz a lei. Professor, lá no meu quartel, lá no seu quartel se fez diferente disso, fez errado. O erro não cai na prova. Cai na prova é o que está escrito. O que está escrito é que eu tenho que ter, tá? O plano plurianual, plano de contratações anual, tá? Senão, tem que ter dinheiro lá, senão não faz licitação. Então, olha só, no processo licitatório, observe-se o seguinte, a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias. Então, tem que ter dinheiro em caixa, senão não abre licitação. Item 1, nós estamos falando sobre, né, a parte preparatória. Eu tenho que ter o quê? A descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracteriza o interesse público envolvido. Ah, vamos construir uma escola ali. Pô, mas já tem uma escola naquele bairro. Não, a gente bota outra. Eu gosto muito daquele bairro. Não é assim, né? Eu vou ter que ter um estudo técnico preliminar, né? Onde é que é necessária essa escola? Qual é o interesse público? Porque não tem escola lá, os moleques estão tendo que se deslocar 15 quilômetros, então vamos botar uma escola lá, vai ter professor e não sei o quê. Então existe um interesse público, tá? Então por aí vai. A definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso. A definição das condições de execução e pagamento das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento. O orçamento estimado com as composições dos preços utilizados para a sua formação. A elaboração do edital de licitação, que vai ditar tudo. A elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação. Ó, obrigatoriamente. Então, a minuta de contrato tem de estar anexa ao edital de licitação. O regime de fornecimento de bens, de prestação de serviço ou de execução de obras e serviços de engenharia, observados potenciais de economia de escala. A modalidade da licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto. A motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigência de qualificação técnica, mediante indicação de parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio. Isso tudo tá no início, na preparação. A análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual, a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, observado o artigo 24 dessa lei que a gente não chegou ainda. Então, olha só, a fase preparatória tem isso aí, ó. O mapa mental fica até mais fácil de entender do que propriamente lendo a lei, tá? Então, olha só, na fase preparatória tem o quê? A descrição da necessidade da contratação, que é um estudo técnico preliminar. E aí eu venho com a definição do objeto, termo de referência, anteprojeto, projeto básico executivo, no caso de contratação de objetos de engenharia. Regras de execução e pagamento. Orçamento estimado, que é a motivação, o momento da divulgação. E aí eu venho com a elaboração do edital, que vai prever toda essa langanha aí.
elaboração da minuta do contrato, se for o caso, e ela tem que estar anexa ao edital, regime de fornecimento, regras sobre a licitação, que é a modalidade, o critério de julgamento e o modo de disputa, e análise de riscos. Então aqui eu tenho a fase preparatória. O estudo técnico preliminar, a que se refere o inciso 1 do caput desse artigo, deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação e conterá os seguintes elementos: descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público, demonstração da previsão da contratação no plano de contratação anual, sempre que elaborado de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da administração, requisitos da contratação, estimativa das quantidades para a contratação, acompanhada das memórias de cálculos dos documentos que lhe dão suporte, que considerem interdependências como outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala. Tá? Aqui é interessante, né? De outras contratações. Às vezes a empresa está contratada por 2 ou 3 licitações diferentes. Ele ganhou ali, participando, tal, aquela coisa toda. Né? Estou olhando aqui o chat aqui, mas o Rodrigo escreveu o Rodrigo. Então, assim, ó, se o camarada está cumprindo um objeto noutra contratação, será que ele vai ter condições de estar aqui? Então, ele tem uma interdependência, então está dentro. Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar. Estimativa do valor da contratação acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação. Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso. Justificativa para o parcelamento ou não da contratação. Aqui explode a mente. Parcelamento aqui não é Casa Bahia, da administração pagar parcelado. Ela vai pagar parcelado. Mas justificativa para o parcelamento ou não da contratação, parcelamento é eu dividir aquilo que eu estou contratando, tá? Tipo, eu preciso comprar 1 milhão de resmas de papel. Então eu posso parcelar isso em lotes de 10 resmas, em lote de 100 resmas, em lote de 1000 resmas, entendeu? Então eu posso parcelar e licitar lote por lote, beleza? Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis. Providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual. Contratações correlatas ou interdependentes, juntos ou não. Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável. Aqui, na maioria das vezes, o que as empresas fazem? Vou ganhar a licitação de construção de um prédio. Vou ter que matar ali umas 500 árvores. Então eu prometo plantar 1000 árvores no outro lugar. Entendeu? Exemplo, tá, gente? Exemplo. Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina, tá? Parágrafo 2º. O estudo técnico preliminar deverá conter ao menos os elementos previstos nos incisos 1, 4, 6, 8 e 13 do parágrafo 1º deste artigo. E quando não contemplar os demais elementos previstos no referido parágrafo, apresentar as devidas justificativas. Olha só, o estudo técnico preliminar deverá conter ao menos estes incisos. Só que os outros incisos ele tem que justificar por que não está ali. Beleza? Então, tudo é justificável. O estudo técnico preliminar é definido como documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução, e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico, a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação.
são obrigatórios os seguintes elementos do estudo técnico preliminar: descrição na necessidade da contratação, estimativa das quantidades para a contratação, estimativa do valor da contratação. Isso pode ficar sob sigilo na forma do artigo 24. Vamos chegar lá. Justificativas para o parcelamento ou não da contratação, posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina. Os demais elementos não são obrigatórios, mas a administração deverá demonstrar justificativa para as ausências. Então, aquilo que é previsto em lei, se a administração não colocar, ela tem que justificar porque não está sendo cumprido. Em se tratando de estudo técnico preliminar para a contratação de obras e serviços comuns de engenharia, se demonstrada a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a especificação do objeto poderá ser realizada apenas em termos de referência ou em projeto básico, dispensada a elaboração de projetos. Existe a possibilidade de dispensar a elaboração de projetos básico, projeto não sei o quê? Sim, está aqui, ó. Se houver um estudo técnico preliminar para a contratação de obras e serviços comuns de engenharia, se demonstrada a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a especificação do objeto poderá ser realizada apenas em termos de referência ou no projeto básico, dispensada a elaboração de outros projetos. Os órgãos da administração com competências regulamentares relativas às atividades de administração de materiais, de obras e serviços e de licitações de contratos deverão, questão de prova, instituir instrumentos que permitam preferencialmente a centralização dos procedimentos de aquisição e contratação de bens e serviços. Ou seja, eu crio uma seção para realizar e instruir, centralizar o procedimento de aquisição e contratação de bens e serviços. O Exército faz isso. Criar catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras, admitida a adoção do catálogo do Poder Executivo Federal por todos os entes federativos. Instituir sistema informatizado de acompanhamento de obras, inclusive com recurso de imagem e vídeo. Instituir, com auxílio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno, modelos de minutas de editais, de termos de referência, de contratos padronizados e de outros documentos, admitida a adoção das minutas do Poder Executivo Federal por todos os entes federativos. Promover a adoção gradativa de tecnologias e processos integrados que permitam a criação, a utilização e a atualização de modelos digitais de obras e serviços de engenharia. O catálogo referido no inciso 2 do caput desse artigo poderá ser utilizado em licitações cujo critério de julgamento seja o de menor preço ou de maior desconto e conterá toda a documentação e os procedimentos próprios da fase interna de licitações, assim como as especificações dos respectivos objetos, conforme disposto em regulamento. Então, no caso do item 5 aqui, eu posso adotar, promover a adoção gradativa de tecnologias e processos integrados que permitam a criação, a utilização e atualização de modelos digitais de obras e serviços de engenharia. Exemplo, eu tenho lá o AutoCAD e eu vou passar agora para um outro programa. Então eu posso passar para esse outro programa, não tem problema nenhum, tá? O catálogo referido no inciso 2 desse artigo poderá ser utilizado em licitações cujo critério de julgamento seja de menor preço ou de maior desconto. E conterá toda a documentação e os procedimentos próprios da fase interna de licitações, assim como a especificação dos respectivos objetos, tá? Então está tudo eletronicamente guardado. A não utilização do catálogo eletrônico de padronização que trata o inciso 2 do caput ou dos modelos de minutas que trata o inciso 4 do caput desse artigo, deverá ser justificada por escrito e anexada ao respectivo processo licitatório. Então, olha só, a lei diz todo mundo vai poder utilizar o catálogo, mas se você não utilizar o catálogo, você tem que justificar, tá? E vai ser colocado, anexado ao respectivo processo licitatório. Nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, sempre que adequada ao objeto de licitação, será preferencialmente adotada a modelagem da informação da construção,
que é o Building Information Modeling, que é o tal do BIM, ou tecnologias e processos integrados similares ou mais avançados que venham a substituí-la. Então, é só guardar o BIM. O conceito de catálogo eletrônico de padronização também consta no artigo 6º. Está lá, ó, catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras. Sistema informatizado de gerenciamento centralizado e com indicação de preço destinado a permitir a padronização de itens a serem adquiridos pela administração pública e que estarão disponíveis para licitação. Em essência, no artigo 19, tem o objetivo de realizar padronizações e acompanhamentos. Por exemplo, ao invés de vários órgãos consumirem muito tempo para descrever uma caneta que será adquirida, um único órgão central poderia padronizar esse objeto, facilitando a sua licitação e aquisição. O catálogo eletrônico de padronização do Poder Executivo Federal poderá ser adotado pelos demais entes da federação. Se você não utilizar, tem que justificar. Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas das estruturas de administração pública deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição de artigos de luxo, tá? Diz isso para a canja. Os poderes executivo, legislativo e judiciário definirão em regulamento os limites para o enquadramento dos bens de consumo nas categorias comum e luxo. A partir de 180 dias, contado da promulgação desta lei, novas compras de bens de consumo só poderão ser efetivadas com a edição pela autoridade competente do regulamento a que se refere o parágrafo 1º desse artigo. Então, olha só, 180 dias depois, foi 1º de abril do ano passado, então, 180 dias depois, 6 meses, seria em outubro, novembro, né? Então, seria dito aí o que é os elementos comuns e de luxo. Então, olha só, itens de consumo, qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, vedação, artigos de luxo e regulamento de cada poder, definição de categorias comum e de luxo. Preste atenção, eu posso comprar uma caneta Montblanc por licitação? É um artigo de luxo. Uma caneta comum BIC faz o mesmo procedimento, né? Ah, professor, mas lá no órgão tal é feito isso aí. O que me diz aqui é a lei. A prova de vocês cai a lei. Então desliga do mundo e estuda o que está escrito, tá? A administração poderá convocar, com antecedência mínima de 8 dias úteis, audiência pública presencial ou à distância, na forma eletrônica, sob licitação que pretenda realizar, com disponibilização prévia de informações pertinentes, inclusive de estudo técnico preliminar e elementos do edital de licitação, com a possibilidade de manifestação de todos os interessados. O que eu tenho que guardar aqui? A minha audiência pública, presencial ou à distância, na forma eletrônica, ela tem que ser marcada pelo menos num prazo de 8 dias úteis antes. Então, se eu vou fazer algo de público, eu tenho que marcar para uma data de hoje mais 8 dias úteis, beleza? A administração também poderá submeter a licitação à prévia consulta pública, mediante a disponibilização de seus elementos a todos os interessados, que poderão formular sugestões no prazo fixado. Aí eu venho aqui com a observação em azul, está na apostila de vocês. A audiência e a consulta pública são instrumentos de participação social. A diferença é que a audiência pública é um evento realizado de forma presencial ou eletrônica, ao passo que a consulta pública ocorre pela disponibilização de informações, normalmente pela internet, que permite que a sociedade apresente sugestões por meio de formulários ou documentos. A lei de licitações faculta, ou seja, decisão discricionária, a utilização desses elementos, tanto a audiência pública quanto a consulta pública, tá? Então, é facultativo. Então, nós temos aí, ó, a participação social, audiência pública, presencial à distância, eletrônica, divulgação de no mínimo 8 dias úteis de antecedência, disponibilização prévia das informações e a manifestação de todos os interessados. E a consulta pública, disponibilização de informações e as sugestões num prazo fixado, tá? Vou montar um parquinho do lado da sua casa. Vou fazer uma licitação. Pô, mas eu não sei quais são os brinquedos que eu vou botar no parquinho. Então, eu abro uma consulta pública, onde
As pessoas poderão falar, eu quero um escorregador, eu quero um balanço, eu quero um, entendeu? Então seria mais ou menos isso. O edital poderá contemplar matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado, hipótese que o cálculo do valor estimado da contratação poderá considerar a taxa de risco compatível com o objeto da licitação e com os riscos atribuídos ao contratado, de acordo com a metodologia pré-definida pelo ente federativo. A matriz de que trata esse caput deverá promover a alocação eficiente dos riscos de cada contrato e estabelecer a responsabilidade que caiba a cada parte contratante, bem como os mecanismos que afastem a ocorrência do sinistro e mitiguem os seus efeitos, caso este ocorra durante a execução contratual. Então eu posso prever riscos, tá, gente? Quem é o responsável pelo risco também. O contrato deverá refletir a alocação realizada pela matriz de risco, especialmente quanto? Então vamos lá, 1, 2, 3. As hipóteses de alteração para o restabelecimento da equação econômico-financeira do contrato, nos casos em que o sinistro seja considerado na matriz de riscos como causa de desequilíbrio não suportada pela parte que pretenda o restabelecimento. Então, a matriz de risco pode prever, né, que quando acontecer um sinistro, dependendo para que lado for, o restabelecimento da equação econômico-financeira da empresa ou da administração pública, né, ela pode estar previsto lá. E aí vai ter uma reflexão. Há a possibilidade de resolução quanto ao sinistro majorar excessivamente ou impedir a continuidade da execução contratual. A contratação de seguros obrigatórios previamente definidos no contrato, integrado o custo de contratação ao preço ofertado. Parágrafo 3º. Quando a contratação se referir a obras e serviços de grande vulto, ou forem adotados os regimes de contratação integrado ou semi-integrado, o edital obrigatoriamente contemplará a matriz de alocação de risco entre o contratante e o contratado. Então preste atenção. Se a obra ou serviço for de grande vulto, ou os regimes a serem adotados é a contratação integrada ou a semi-integrada, obrigatoriamente tem de haver matriz de alocação de riscos. Nas contratações integradas ou semi-integradas, os riscos decorrentes de fatos supervenientes à contratação, associados à escolha da solução do projeto básico pelo contratado, deverão ser alocados como de sua responsabilidade na matriz de risco. Ou seja, né, se ele é o camarada que está fazendo o projeto, é ele que vai botar a matriz de risco para o rabo dele. O conceito de matriz de risco consta no artigo 6º da seguinte forma. Matriz de risco é a cláusula contratual definidora de risco e de responsabilidade entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação. Então, digamos aí, o camarada está construindo um prédio, há um deslizamento. Quem é o responsável? Tem que estar lá na alocação de risco, beleza? Basicamente, a matriz de risco define os riscos e as responsabilidades que formam o equilíbrio econômico-financeiro. Todo contrato envolve risco. Alguns desses riscos poderão desequilibrar o contrato. É para isso que serve a matriz de risco, para estimar eventos que poderão ser concretizados ou não, definindo a responsabilidade de cada envolvido. Em regra, a matriz de alocação de risco é facultativa, a não ser grande vulto e lá na outra, né? Que são o regime de contratação integrada e semi-integrada. É obrigatório, tá? Então aqui eu tenho, é facultativo e obrigatório. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto. Parágrafo 1º. No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviço em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço, aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotado de forma combinada ou não. Então eu posso utilizar os dois juntos, os três juntos, né? São quantos? Deixa eu só ver quantos são para a gente poder... 5? Achei que eram 4. Tá? Então eu posso ter
Um com 4, um com 5, todos, tá? Então vamos lá. Composição de custo unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas, que é o PNCP. Contratações similares feitas pela administração pública em execução ou concluídas no período de 1 ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente. Utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso. Pesquisa direta com no mínimo 3 fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada a justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 meses de antecedência da data de divulgação do edital. E a pesquisa na Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas, na forma de regulamento. Então vamos lá. No processo licitatório para a contratação de obras e serviços de engenharia, conforme regulamento, o valor estimado acrescido do percentual de benefícios e despesas indiretas, que é o BDI, e de referência dos encargos sociais, que é o IS, cabíveis será definido por meio da utilização de parâmetros na seguinte ordem. Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obra, que é o SICRO, para serviços e obras de infraestrutura de transporte ou de Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice de Construção Civil, que é o SINAP, para demais obras de serviço de engenharia. Gente, eu estou só lendo essa parte porque eu nunca vi isso aqui cair em nenhum concurso, tá? Utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e a hora de acesso. Contratações similares feitas pela administração pública em execução ou concluídas no período de 1 ano anterior à data de pesquisa de preço, observado o índice de atualização de preço correspondente e a pesquisa na Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas na forma do regulamento. Nas contratações realizadas por municípios, estados e Distrito Federal, desde que não envolva o recurso da União, o valor previamente estimado da contratação a que se refere o caput desse artigo poderá ser definido por meio da utilização de outro sistema de custos adotados pelo respectivo ente federativo. Tá? Então, não envolvendo o recurso da União, que é o que mais me interessa, eu posso utilizar outro sistema de custo adotado pelo respectivo ente federativo. E se tiver recurso da União? Pelo sistema da União. Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa, quando não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida nos parágrafos 1º, 2º e 3º desse artigo, o contratado deverá comprovar previamente que os preços estão em conformidade com os praticados em contratações semelhantes de objetos da mesma natureza, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de até 1 ano anterior à data da contratação pela administração ou por outro meio idôneo. No processo licitatório para a contratação de obras e serviços de engenharia, sobre o regime de contratação integrada ou semi-integrada, o valor estimado da contratação será calculado nos termos do parágrafo 2º desse artigo, acrescidos ou não de parcela referente à remuneração do risco, e sempre que necessário o anteprojeto o permitir, a estimativa de preço será baseada em orçamento sintético, balizado em sistema de custo definido no inciso 1º do parágrafo 2º desse artigo, devendo a utilização da metodologia expedita ou paramétrica e de avaliação aproximada baseada em outras contratações similares, ser reservada às frações do empreendimento não suficientemente detalhadas no anteprojeto. O anteprojeto, gente, ele prevê o custo de algo. No caso do anteprojeto de engenharia, ele vai prever um custo de um prédio. Da onde o camarada tira esse valor? De onde o camarada tira quanto é que eu vou gastar? Se eu fosse construir um estádio igual uma Mané Garrincha, eu iria pegar aquilo que foi gasto no Mané Garrincha, né? Entendeu o esquema? Então a administração pública, ela pode olhar para outras construções que foram feitas, né? E se utilizar daquilo que foi custo lá para ser projeto aqui. Na hipótese do parágrafo 5º desse artigo, será exigido dos licitantes ou contratados, no orçamento que compuser suas respectivas propostas, no mínimo, o mesmo nível de detalhamento do orçamento sintético referido no mencionado parágrafo. Orçamento sintético, o que é?
é eu dizer que um saco de cimento custa R$ 35. Mas aí, quando for feita a licitação, o saco de cimento passou a ser 36. Mas aí o camarada vai falar o quê? Eu vou gastar 1 milhão de sacos de cimento. Então vai estar lá 36, mas está lá 1 milhão de sacos de cimento. Cimento X, AC3 e não sei mais o quê. Tá? Então vamos lá. Aquisição de bens ou contratação de serviços em gerais. Forma combinada ou não. Banco de preço em saúde disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas. Contratações similares feitas pela administração pública, limite de 1 ano da conclusão, incluindo registro de preço. Mídia especializada, tabela de referência, sítios eletrônicos especializados. Pesquisa direta, com no mínimo 3 fornecedores, prazo de validade de 6 meses, ou base nacional de notas fiscais eletrônicas. E na ordem, deve somar BDI e ES, Ciclo e Sinap, mídia especializada, tabela de referência, sítios eletrônicos especializados, contratações similares feitas pela administração pública, limite de 1 ano da conclusão, incluindo o registro de preços e a base nacional de notas fiscais eletrônicas. Gente, eu vou pedir só 30 segundos no máximo, que eu vou só ali no banheiro, senão eu não aguento mais da aula. Voltei. Artigo 24. Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas. Nesse caso, o sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo. O número 2 foi vetado. Na hipótese da licitação em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, o preço estimado ou máximo aceitável constará do edital de licitações. Então, olha só. O que o camarada esconde, né, faz sigilo com qual orçamento? O licitante não sabe quanto de dinheiro a administração pública tem. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai botar o preço a menor que ele pode colocar. A declaração do sigilo de orçamento é facultativa e depende da motivação. A lei de licitações chama essa hipótese de diferimento, já que o orçamento ficará sob sigilo, mas será divulgado posteriormente. Com o veto do artigo 24, item 2, não houve a definição do momento da divulgação do orçamento. Tá? O item 2 que foi vetado ali falava sobre quando o orçamento seria divulgado. Então, no artigo 25 diz o quê? O edital deverá conter o objeto da licitação, as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato e à entrega do objeto e as condições de pagamento. Então está lá, ó. Sigilo do orçamento, desde que justificado, tem que divulgar os quantitativos e demais informações. O sigilo não prevalecerá sobre o controle interno e externo e, se for no caso de maior desconto, o preço máximo constará no edital. Por quê, professor? Então, olha só, eu parto do preço máximo.
Se o cara vai me dar um maior desconto, é R$1.000. Então o cara vai me dar um maior desconto. Ele vai baixando de R$1.000 até que você tenha um vencedor. Edital, objeto da licitação e as regras sobre o edital. Eu tenho que ter a convocação, o julgamento, a habilitação, os recursos, as penalidades, a fiscalização, a gestão do contrato, a entrega do objeto e as condições de pagamento. Belezinha? Tá tranquilo? Sempre que o objeto permitir, a administração adotará minutas padronizadas de edital e de contrato com cláusulas uniformes, desde que, conforme demonstrado em estudo técnico preliminar, não sejam causados prejuízos à competitividade do processo licitatório e à eficiência do respectivo contrato, o edital poderá prever a utilização de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local de execução, conservação e operação do bem, serviço ou obra. Tá? Então, são duas coisas aí. Todos os elementos do edital, incluídos minuta de contrato, termo de referência, anteprojeto, projetos e outros anexos, deverão ser divulgados em sítio eletrônico oficial na mesma data de divulgação do edital, sem necessidade de registro ou de identificação para o acesso. Apertei o botão errado. Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor no prazo de 6 meses, contado da celebração do contrato, conforme regulamento que disporá sobre as medidas a serem adotadas, a forma de comprovação e as penalidades pelo seu descumprimento. De acordo com o artigo 6º, tá? Lá no item 22, contratos de grande vulto são aqueles de valor superior a 200 milhões, tá, gente? O edital poderá prever a responsabilidade do contratado pela obtenção do licenciamento ambiental e a realização da desapropriação autorizada pelo poder público. Os licenciamentos ambientais de obras e serviços de engenharia licitados e contratados nos termos desta lei terão prioridade de tramitação nos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, que é o CISNAMA, e deverão ser orientados pelo princípio da celeridade, da cooperação, da economicidade e da eficiência. Independentemente do prazo de duração do contrato, será obrigatória a previsão no edital de índice de reajustamento de preço, com database vinculada à data do orçamento estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos. Tá? Então, o edital prevê, né, o percentual de acréscimo. Nas licitações de serviços contínuos, observado o interregno mínimo de 1 ano, o critério de reajustamento será por reajustamento em sentido estrito quando não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante previsão de índices específicos ou setoriais. Repactuação quando houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante demonstração analítica da variação dos custos. Então nós temos aí, ó, reajuste em sentido amplo, tá? Quem trabalha com contrato aí, CPL e contrato de OCS, PSA, sabe que isso aqui. Serviços contínuos, reajuste em sentido estrito ou repactuação. Reajuste em sentido estrito, quando não há dedicação exclusiva ou predominante de mão de obra e os índices específicos ou setoriais. Na repactuação, dedicação exclusiva ou predominante de mão de obra e demonstração analítica da variação dos custos. Em outros casos, independe do prazo de duração, é obrigatória a previsão, índice de reajustamento de preço e a data base vinculada ao orçamento estimado. Isso que me interessa, tá? O edital poderá, na forma disposta em regulamento, exigir que o percentual mínimo da mão de obra responsável pela execução do objeto de contratação será constituído por mulheres vítimas de violência doméstica e oriundos ou egressos do sistema prisional. Prestou atenção? Poderá, não é obrigatório. Artigo 26. No processo de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência para. Aí aqui você tem que prestar atenção.
no processo de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência para bens manufaturados e serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras e bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis conforme regulamento. Tudo que se trata, tá? Tudo que se trata de margem de preferência, direito de preferência, não sei o quê, o processo de licitação tem de prever. Onde é que ele prevê? No edital. Então tem que estar no edital, tá? Então o edital poderá, mulheres vítimas de violência doméstica, tem que ter um percentual de contratação, entendeu? O artigo 6º dispõe sobre os serviços, sobre os conceitos de serviço nacional e de produto manufaturado nacional. O que é o serviço nacional? Serviço prestado em território nacional nas condições estabelecidas pelo Poder Executivo Federal, ou seja, dentro das normas, né, de trabalho. Produto manufaturado nacional, produto manufaturado produzido no território nacional de acordo com o processo produtivo básico ou com as regras de origem estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. Esses conceitos não são muito didáticos, não ajudam a compreender o tema. Assim, entenda por produto manufaturado aquele que é produzido em série, de forma padronizada e normalmente em grande quantidade. A lista pode ser enorme, como, por exemplo, tecidos, veículos, açúcar refinado, óleos combustíveis e muitos outros. Tá? A margem de preferência de que trata o caput desse artigo será definida, aí aqui é interessante, tá? Nós estamos falando de produtos manufaturados e produtos produzidos. Então, presta atenção. Isto será definido em decisão fundamentada do Poder Executivo Federal, no caso do inciso 1 do caput desse artigo. Poderá ser de até 10% sobre o preço dos bens e serviços que não se enquadram no disposto do inciso 1 ou 2 do caput desse artigo. Poderá ser estendida a bens manufaturados e serviços originários de estados parte do Mercado Comum do Sul, que é o Mercosul, desde que haja reciprocidade com o país previsto em acordo internacional, aprovado pelo Congresso Nacional e ratificado pelo Presidente da República. Para os bens manufaturados nacionais e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica no país, definidas conforme regulamento do Poder Executivo Federal, a margem de preferência que se refere ao caput desse artigo poderá ser de até 20%. Para você entender, tá? Eu vou abrir aqui para a gente poder falar. Se eu achar aqui qual é o botão. Gente, a margem de preferência que fala aqui é isso aqui, ó. Digamos que a empresa A está vencedora da licitação com valor X, tá? E digamos que a empresa B seja, no caso, tá, uma microempresa, uma empresa de pequeno porte. Se isto estiver previsto no edital, tá? E ele tiver dado um lance de X mais 20% de X, né? Ou X sobre 5, né? Para ficar mais fácil, que se daria os 20%, né? B seria ganhadora. Por quê? Porque a margem de preferência prevista no edital dava 20%. Entendeu? No caso aqui, tira o MEPP e coloca produtos manufaturados, produtos brasileiros, né, ou do Mercosul. Então, eu estou com a margem de preferência de até 20%. A está me oferecendo um produto X e B está me oferecendo um produto manufaturado, brasileiro, em território nacional. Então, ele ganha, porque a margem de preferência prevista anteriormente em edital, no edital, tá mandando. Então, olha só. Aí você tem que prestar atenção aqui também, ó. A margem de preferência não se aplica aos bens manufaturados nacionais. Deixa eu voltar aqui para a tela, né? Senão a gente não tem. Estou lá no parágrafo 5º. E aos serviços nacionais, se a capacidade de produção desses bens ou de prestação desse serviço no país for inferior à quantidade a ser adquirida ou contratada, ou aos quantitativos fixados em razão do parcelamento do objeto, quando for o caso. Então, presta atenção.
Se o cara, para ganhar, ele tem que ganhar tudo. Pô, mas a empresa aqui, que é microempresa, empresa de pequeno porte, ele não tem condições de me entregar tudo aquilo que eu preciso. Então, ele não tem direito a mais de preferência, quem ganha é o A. Tá? Então, olha só, mesmo se eu parcelar, se ele não conseguir pegar um parcelamento desse, também quem ganha é A. Beleza? No caso de parcelado. E o parcelamento é no edital também, tá, gente? Parcelamento não é na hora, não. Vamos dividir isso aqui em 5 lotes? Não, tem que estar previsto no edital. Os editais de licitação para a contratação de bens, serviços e obras poderão, mediante prévia justificativa da autoridade competente, exigir que o contratado promova em favor do órgão ou entidade integrante da administração pública ou daqueles por ela indicados, a partir do processo isonômico, medidas de compensação comercial, industrial ou tecnológica ou acesso a condições vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não, na forma estabelecida pelo Poder Executivo Federal. Então, o edital também pode, né, dizer que haverá compensação comercial, industrial ou tecnológica ou acesso a financiamento para fins desse pagamento da contratada. Nas contratações destinadas à implantação, à manutenção e ao aperfeiçoamento do sistema de tecnologia de informação e comunicação, considerados estratégicos em ato do Poder Executivo Federal, a licitação poderá ser restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país, produzido de acordo com o processo produtivo básico de que trata a Lei 10.776. Para você entender isso aqui, quando eu estou falando de tecnologia da informação ou comunicação considerado estratégico, né, a licitação poderá, tá, ser restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país. Por quê? Segurança. Né? Se eu pego algo, por exemplo, né, um sistema de informação fabricado por outro país que possa se tornar inimigo no futuro, eu vou estar aberto. O cara vai me hackear aqui facilmente, porque o sistema é dele. Será divulgado em sítio eletrônico oficial a cada exercício financeiro a relação de empresas favorecidas em decorrência do disposto do artigo 26 desta lei, com a indicação do volume de recursos destinados a cada uma delas. Então, transparência, né? Então, olha só, margem de preferência. Quando? Bens manufaturados e serviços nacionais, bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis. Só um pouquinho, tá, gente? Bens reciclados e biodegradáveis, normas técnicas brasileiras, tá? De bens manufaturados e serviços nacionais. Condições. Definição, que é uma decisão fundamentada pelo Poder Executivo Federal. Quem é que define isso? As condições para essa margem de preferência é definida pelo Poder Executivo Federal. É até 10%. 10% do quê? Daquilo que eu demonstrei no quadro. Tá? Pode se estender para o Mercosul se houver reciprocidade com o país. E para desenvolvimento e inovação tecnológica, até 20%. Bens manufaturados e serviços nacionais. Das modalidades de licitação. Aí aqui começa a complicar um pouquinho, porque para quem estudou a Lei 866, né, você vai ver que existem algumas que ficaram e outras que saíram. Então, lá no artigo 28, são modalidades de licitação: o pregão, a concorrência, o concurso, o leilão e o diálogo competitivo. Além das modalidades referidas no caput desse artigo, a administração pode servir-se dos procedimentos auxiliares previstos no artigo 78 dessa lei. Vai chegar lá. É vedada a criação de outras modalidades de licitação ou ainda a combinação daquelas referidas no caput desse artigo. Então, não posso... eu só vou usar uma modalidade. Eu não tenho como usar duas modalidades num processo licitatório só. As modalidades definem o rito, o procedimento da licitação pública. A lei que nós estamos estudando fez as seguintes mudanças sobre as modalidades. Foram extintas a tomada de preço e o convite, tá? Também o RDC, né, que seria, né, esqueci agora o que significa RDC, mas pouco importa. E aí criou-se uma nova modalidade, que é o diálogo competitivo. O valor estimado não é mais fator para definir as modalidades,
e todas as modalidades são definidas pela natureza do objeto. Prestou atenção? Na Lei 866 eu tinha lá, né? Até tantos mil convite, até tantos milhões tomara de preço, até tantos milhões, a partir daí a outra. Então agora não. Agora é a natureza do objeto que vai me dizer qual que é a modalidade. Então nós vamos ver isso aí. Preste atenção, hein? A vedação à criação de novas modalidades ou combinação das existentes aplica-se ao administrador público e ao legislador de normas específicas. Nada impede, porém, que a União crie nova modalidade por meio de lei no futuro. A Lei Complementar 182 de 2021, que institui o marco legal das startups e do empreendedorismo inovador, criou uma modalidade especial para a contratação de pessoas físicas ou jurídicas, isoladamente ou em consórcio, para o teste de soluções inovadoras por elas desenvolvidas ou a ser desenvolvidas, com ou sem risco tecnológico. Está lá na Lei Complementar 182, artigo 13, caput. Não é assunto da FOG, mas só para você entender um pouquinho. Nesse caso, o julgamento será realizado por comissão especial formada por 3 pessoas de reputação ilibada e reconhecido conhecimento do assunto, sendo pelo menos um servidor público do órgão e um professor de instituição pública de educação superior na área relacionada ao tema da contratação. O critério de julgamento a ser adotado deve considerar as condições definidas na LC. Isso aqui não me interessa de nada para a prova de vocês, mas só para você tomar conhecimento que pode ser feita uma nova modalidade, se for em lei, tá? Eu não posso criar uma modalidade dizendo que a 14133 está me apoiando. Somente considere a existência dessa modalidade especial se o seu concurso de GLC 182 não exige, então vamos pular para 14133. Então tá aí, ó. Modalidades: concorrência, concurso, leilão, pregão e diálogo competitivo. A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum a que se refere o artigo 17 dessa lei. Preparatória, edital, né? Julgamento, habilitação, recurso e homologação. Adotando-se o pregão sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado. Parágrafo único. O pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços de engenharia de que trata a linha A do inciso 21 do caput do artigo 6º desta lei. Eu não sei se eu coloquei logo aqui depois, botei. Concorrência é a modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia. Modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços especiais, de obras, serviços comuns e especiais de engenharia. O rito procedimental da concorrência é o comum, aquele lá que a gente decorou lá, ou seja, aquele que consta no artigo 17. O único critério de julgamento que a concorrência não admite é o maior lance. O maior lance é para leilão. Assim, a concorrência admite os seguintes critérios de julgamento: menor preço, melhor técnica e conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico, maior desconto. Gente, tanto a modalidade quanto os critérios de julgamento têm que estar previstos no edital. O camarada entra na licitação como licitante sabendo o que vai acontecer. Tá? Então a concorrência, olha só. Bens e serviços especiais são aqueles que não são comuns. A alta heterogeneidade ou complexidade e não há como descrevê-los objetivamente. Vou construir um prédio de 6 andares. Isso é comum? Não. É especial. Não é porque, altura do andar, material, não sei o quê, então se torna serviços especiais, bens ou serviços especiais. Obras, privativas de arquiteto e engenharia, inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial do imóvel. Serviços de engenharia, comuns ou especiais. Comuns são objetivamente também admite o pregão, que são os comuns, tá? Serviços de engenharia, e os especiais, que não podem ser descritos objetivamente. Então, aqui é onde entra o pregão aqui com a concorrência na questão de serviço de engenharia. Pregão é a modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou de maior desconto. Percebeu? Na concorrência, tirando o maior lance, todos os outros podem ser utilizados.
No pregão, somente menor preço ou de maior desconto. Bens e serviços comuns, aqueles que podem ser definidos objetivamente no edital e por meio de especificações usuais de mercado. Serviço comum de engenharia, serviço mais acompanhado por profissional habilitado, mais objetivamente padronizável. Rito procedimental é o comum. Critério de julgamento, menor preço ou maior desconto. Obrigatoriedade, obrigatório para bens e serviços comuns. No caso de serviço comum de engenharia, também cabe a concorrência. Não se aplica a serviços técnicos especializados, estamos falando de pregão, tá? Não se aplica a serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, a obras, a serviços especiais de engenharia, a bens e serviços especiais, a alienações e locações imobiliárias. Não pode ser feito pregão. Por força do artigo 32 da Lei 13.303, que não cai na folga de vocês, mas é bom só para você ter uma abertura de mente, as empresas estatais adotarão preferencialmente a modalidade de licitação denominada pregão, instituída pela Lei 10.520, lá de 2002. Em substituição à legislação anterior, deverá ser aplicada a nova Lei de Licitações, conforme consta no artigo 189 do Estatuto. Logo, podemos dizer que a modalidade pregão da Lei 14.133 será aplicada às empresas estatais como modalidade preferencial para aquisição de bens e serviços comuns. Então nós temos aí, ó, é o pregão. Ele é obrigatório para bens e serviços comuns e objetos que possam ser definidos objetivamente. Também é aplicável a serviços comuns de engenharia, também podem ser utilizados a concorrência. Não se aplica a bens e serviços especiais, a obras, a serviços especiais de engenharia, a serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, a locações imobiliárias e a alienações. Artigo 30. O concurso observará as regras e condições previstas em edital que indicará a qualificação exigida dos participantes, as diretrizes e formas de apresentação do trabalho e as condições de realização e o prêmio ou remuneração a ser concedido ao vencedor. Parágrafo único. Nos concursos destinados à elaboração de projeto, o vencedor deverá ceder à administração pública, nos termos do artigo 93 dessa lei, todos os direitos patrimoniais relativos ao projeto e autorizar a sua execução conforme juízo de conveniência e oportunidade das autoridades competentes. Ou seja, vou participar de um concurso do projeto de Brasília 2. Vou lá e faço o projeto e ganho. A partir do momento que eu assinei o contrato, eu cedo à administração pública todos os direitos patrimoniais relativos a esse projeto e autorizo a execução conforme o juízo da administração pública. Participei de um concurso, ganhei com o projeto não é meu mais. Vai ter só meu nomezinho lá. O concurso é a modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, científico e artístico. É a concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor. O critério de julgamento é a melhor técnica ou conteúdo artístico. Procedimento especial conforme regras e condições previstas em edital. Uma antecedência mínima de divulgação do edital de 35 dias úteis. Mudou? 35 dias úteis. E na elaboração de projetos, o autor deverá ceder os direitos patrimoniais. Então, 35 dias úteis antes, né, de eu divulgar o edital, 35 dias antes de eu ter as propostas, eu divulgo o edital. O artigo 93 dispõe que, nas contratações de projetos ou de serviços técnicos especializados, inclusive daqueles que contemplem o desenvolvimento de programas e aplicações de internet para computadores, máquinas, equipamentos e dispositivos de tratamento e de comunicação da informação, e a respectiva documentação técnica associada, o autor deverá ceder todos os direitos patrimoniais a ele relativos para a administração. E a partir daí, a administração é dona da coisa. Então vamos lá. Concurso. Serve para escolha de trabalho técnico, científico e artístico. Qual que é o pagamento para o vencedor? É um prêmio ou uma remuneração. O critério de julgamento, melhor técnica ou conteúdo artístico. É um procedimento especial e a divulgação tem que ser feita no mínimo de 35 dias úteis antes do evento.
O leilão poderá ser cometido a leiloeiro oficial, estamos falando já agora do leilão, ou a servidor designado pela autoridade competente da administração e regulamento deverá dispor sobre seus procedimentos operacionais. Se optar pela realização de leilão por intermédio de leiloeiro oficial, a administração deverá selecioná-lo mediante credenciamento ou licitação na modalidade pregão e adotar o critério de julgamento de maior desconto para as comissões a serem cobradas, utilizados como parâmetro máximo os percentuais definidos na lei que regula a referida profissão e observados os valores dos bens a serem leiloados. Para quem não sabe, o leiloeiro, quando ele leiloa, quando ele está lá no leilão, fazendo o leilão, o lance que foi dado naquilo que foi comprado, ele tem um percentual. Ele ganha um percentual daquilo que foi comprado. Tá? Então, leiloeiro oficial, acontece isso. Tá? Mas eu posso optar por alguém da administração para ser esse leiloeiro. Tá? Que é um servidor competente. Nós já falamos sobre isso. Então, quem conduz o leilão? O leiloeiro oficial, que vai ter que ser contratado mediante credenciamento ou licitação, e no caso de licitação vai ser pregão por maior desconto sobre a comissão. E o servidor designado, leiloeiro oficial ou servidor designado. O leilão será precedido da divulgação do edital em sítio eletrônico oficial que conterá a descrição do bem com as suas características e, no caso de imóvel, sua situação e suas divisas com remissão à matrícula e aos registros, o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado. A indicação do lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes. O sítio da internet e o período em que ocorrerá o leilão, salvo se excepcionalmente for realizado sob forma presencial, por comprovada inviabilidade técnica ou desvantagem para a administração, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora da sua realização. A especificação de eventuais ônus, gravames ou pendências existentes sobre os bens a serem leiloados. Então, tudo tem que estar lá no editalzinho do leilão. Além da divulgação do sítio eletrônico oficial, o edital do leilão será fixado em local de ampla circulação de pessoas na sede da administração e poderá ainda ser divulgado por outros meios necessários para ampliar a publicidade e a competitividade da licitação. O leilão não exigirá registro cadastral prévio, ou seja, qualquer pessoa pode participar. Não terá fase de habilitação e deverá ser homologado assim que concluída a fase de lance, superada a fase recursal e efetivado o pagamento pelo licitante vencedor, na forma definida do edital. Então, presta atenção, leilão não tem fase de habilitação, não tem cadastro prévio. Qualquer um pode chegar no ambiente lá e dar um lance. Ganhou? Onde é que está a habilitação? Dinheiro. Ele vai pagar o que ele comprou. Beleza? Então, olha só, o leilão ele é uma modalidade de licitação para a alienação de bens imóveis e de bens móveis inservíveis. A alienação é trocar de dono. Deixou de ser da administração pública e passa a ser de outra pessoa. Critério de julgamento, maior lance. Rito, procedimento especial, previsto em regulamento. Por quê? Não tem os critérios de eu ter que estar cadastrado no SICAF, no raio que o parta, e nem tem habilitação. Condução, por leiloeiro oficial, escolhido por credenciamento, licitação na modalidade pregão por maior desconto, ou por servidor designado. Divulgação, obrigatória, em sítio eletrônico oficial, a fixação em local de ampla circulação na sede da administração e facultativa em outros meios. Antecedência mínima de 15 dias úteis e não haverá registro cadastral e nem fase de habilitação. Então, qualquer pessoa pode chegar lá e comprar o que está sendo leiloado. A modalidade de diálogo competitivo, aí você presta atenção, porque essa modalidade é nova, é restrita a contratações em que a administração vise a contratar objeto que envolva as seguintes condições: inovação tecnológica ou técnica, impossibilidade do órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado e a impossibilidade das especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. Vamos criar um mundo paralelo. Eu preciso de um software para
substituir o mercúrio, né? O nosso sistema lá que é usado pelo S2, tá? Eu tenho como definir isso no edital? Eu tenho como definir cada parâmetro no edital? Não. Então eu vou usar o quê? O diálogo competitivo. O que é? Sentar numa mesinha e começar a falar, pô, eu preciso de um negócio assim. Só que eu preciso disso assim. Só que vai ter que fazer aquilo, isso, outro, tal, não sei o quê, babá. Tem como adaptar isso que você tem aí? Tem como modificar isso que você tem aí? E aí começa. Então esse é o diálogo competitivo, tá? O que me interessa para a prova? Objeto com inovação tecnológica ou técnica, impossibilidade do órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem adaptação de soluções disponíveis no mercado e a impossibilidade das especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. Verifica a necessidade de definir e identificar os meios e alternativas que possam satisfazer sua necessidade, com destaque para os seguintes aspectos: a solução técnica mais adequada, os requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida e a estrutura jurídica ou financeira do contrato. Eu pulei muita coisa aqui? Não, tá. Então eu tenho, né, visa a contratação daquilo e tal. Então olha só como é que fica o meu mapa mental. Quando pode ser usado o diálogo competitivo? Condições da contratação e verificar a necessidade de identificar a alternativa definida, tá? Quais são as condições de contratação? Inovação tecnológica ou técnica, impossibilidade de utilizar soluções disponíveis, exceto se adaptadas, e a impossibilidade de definir as especificações técnicas adequadamente. Verificar a necessidade de identificar as alternativas definindo a solução técnica mais adequada, os requisitos técnicos para concretizar a solução e a estrutura jurídica e financeira do contrato, tá? Então, eu tenho aí o meu diálogo competitivo. E aí eu venho as paranoias. Na modalidade de diálogo competitivo, serão observadas as seguintes disposições. Vamos lá. Presta atenção, hein? Isso aqui, gente, é a nova modalidade. Eu aposto pelo menos uma questão sobre isso, tá? Todas as provas que eu vi até hoje, desde o dia 1º de abril do lançamento dessa lei, de 21, todas, se tem 10 questões, uma ou duas são de diálogo competitivo. Todas, tá? Então, preste atenção. A administração apresentará, por ocasião da divulgação do edital em sítio eletrônico oficial, suas necessidades e as exigências definidas, estabelecerá prazo mínimo de 25 dias úteis para manifestação de interesse na participação da licitação. Tu lembra lá dos 35 dias do concurso, dos 15 dias do leilão? No diálogo competitivo são 25 dias úteis, tá? Os critérios empregados para a pré-seleção dos licitantes deverão ser previstos em edital e serão admitidos todos os interessados que preencherem os requisitos objetivos estabelecidos. Então, o edital vai dizer, pô, eu preciso de uma empresa, digamos que fosse um software, tá? Eu preciso de uma empresa renomada que já tenha, né, crivo pela sociedade, que possa estabelecer, né, a programação em COBOL e por aí vai, tá? A divulgação de informações de modo discriminatório que possa implicar vantagem para algum licitante será vedada. Então, é coisa genérica. A administração não poderá revelar a outros licitantes as soluções propostas ou as informações sigilosas comunicadas por um licitante sem o seu consentimento. A fase de diálogo poderá ser mantida até que a administração, em decisão fundamentada, identifique a solução ou as soluções que atendam às suas necessidades. As reuniões com os licitantes pré-selecionados serão registradas em ata e gravadas mediante a utilização de recursos tecnológicos de áudio e vídeo. O edital poderá prever a realização de fases sucessivas, caso em que cada fase poderá restringir as soluções ou as propostas a serem discutidas. Então eu posso marcar várias sessões e ir afunilando até chegar naquilo que eu quero. A administração deverá, ao declarar que o diálogo foi concluído, juntar aos autos do processo licitatório os registros e as gravações da fase de diálogo, iniciar a fase competitiva com a divulgação de edital contendo a especificação da solução que atenda às suas necessidades e os critérios objetivos a serem utilizados para a seleção da proposta mais vantajosa e abrir prazo não inferior a 60 dias úteis para todos os licitantes pré-selecionados na forma do inciso 2 deste parágrafo apresentarem as suas propostas que deverão conter os elementos necessários para a realização do projeto.
Eu não sei se você entendeu. Eu não sei se você entendeu. Por isso que eu vou repetir para você. Não vou ler de novo o que está aqui no item 8, não. Vou repetir para você explicando. O diálogo competitivo é quando a administração quer algo que ela não sabe o que é. Tá? Estou explicando, tá? Então ela convoca, eu preciso de algo para isto. Aí ela convoca todo mundo que pode solucionar o problema dela. E aí eu começo a discutir o que eu preciso e quais são as soluções que vocês têm. Os licitantes estão ali, estão discutindo comigo, e aí eu vou afunilando, eu vou apontando aquilo. E conforme o diálogo vai aparecendo, eu vou tendo novas ideias, eu vou tendo novas diretrizes, eu vou tendo novas necessidades. E aí eu vou especificando isto tudo. E aí eu monto, no final, uma solução. Solução de quê? Do meu problema que eu tinha lá anteriormente, quando eu iniciei o meu diálogo competitivo. Todo mundo estava participando, e aí eu concluo o diálogo. Por quê? Porque eu já tenho uma solução. Aí eu faço a divulgação do edital com esta solução, com tudo aquilo que foi colocado ali. E todo mundo que participou daquela licitação, que participou do diálogo competitivo, os licitantes, vão fazer parte desta licitação para poder ver quem é que vai ganhar e quem é que vai me dar essa solução. Entendeu o esquema? Então, o diálogo competitivo é quando eu não sei o que eu quero, mas com a cabeça de uma porção de empresas eu posso chegar a uma solução do meu problema. Tá bom? A administração poderá solicitar esclarecimentos ou ajustes às propostas apresentadas, desde que não impliquem discriminação nem distorçam a concorrência entre as propostas. Tá? Você entendeu? Se alguém não entendeu, bota aqui no chat que eu explico de novo. A administração definirá a proposta vencedora de acordo com os critérios divulgados no início da fase competitiva, assegurada a contratação mais vantajosa como resultado. Prestou atenção? O início da fase competitiva é quando eu tenho todo o processo de diálogo competitivo que chegou a uma solução, e aí eu inicio a fase competitiva com esse pessoal. É, Flávio. Mas assim, ó, lá na tua prova você não pode falar de corrupção. Você tem que falar disso que está aqui. Então eu tenho ali, de certa forma transparente, que eu tenho várias pessoas dando opiniões e conversando, aquela coisa toda, como se fosse lá na mesa do quartel sobre TI, né? E aí chega-se numa, porra, dá para fazer isso aqui. Aí dá para fazer isso aqui, é a minha solução. Eu vou lá e abro a licitação com esse pessoal que estava aqui para ver quem é que pode me apresentar por um preço melhor aquilo que eu preciso. O diálogo competitivo será conduzido por comissão de contratação, composta de pelo menos 3 servidores efetivos ou empregados públicos, pertencentes aos quadros permanentes da administração, admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico da comissão. Os profissionais contratados para os fins do inciso 11, do parágrafo 1º desse artigo, assinarão termo de confidencialidade e absterção de atividades que possam configurar conflitos de interesse. Então nós temos aí, ó, diálogo competitivo. Vai estar gravado. Vocês vão começar a discutir aí. Valeu, Fábio. Modalidade de licitação para a contratação de obras, serviços e compras em que a administração pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos. Tem o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às necessidades da administração pública. Os licitantes devem apresentar propostas final após o encerramento dos diálogos. Etapas. Divulgação do edital de pré-seleção. Pré-seleção por quê? Nós vamos discutir. Prazo mínimo de 25 dias úteis para a manifestação de interesse de participação na licitação. Pré-seleção dos licitantes. Verificar quem atende aos requisitos objetivos para os diálogos. E aí vem o diálogo com os licitantes pré-selecionados para a escolha de uma solução. Propósito de identificar uma ou mais soluções. Divulgação do edital na fase competitiva com essa solução. Então essa solução aqui é o que eu quero. Divulgação da solução ou soluções escolhidas. Definição dos critérios de julgamento. 60 dias úteis para a apresentação das propostas e apresentação das propostas finais a partir da solução elaborada e julgamento das propostas. Tem que prestar atenção aqui, tá? Nessa diálogo competitivo,
que eu tenho um prazo mínimo de 25 dias para manifestação de interesse de participar da licitação. Aí esse pessoal não está participando da licitação ainda, ele está me ajudando a ter uma solução. Depois que eu tenho a solução, depois que eu tenho ali, aí vão ser apresentadas propostas. E isso aí, ó, eles têm ainda um prazo de 60 dias para apresentar proposta. Então, primeiro prazo, 25 dias. Segundo prazo, 60 dias, tá? Tem que prestar atenção nisso aí. Condição de contratação, né? Hipótese da utilização do diálogo competitivo. Inovação tecnológica ou técnica, né? Algo que eu não tenho, eu quero que seja criado, então uma inovação tecnológica. A impossibilidade do órgão ou entidade ter a sua necessidade satisfeita sem adaptação de soluções disponíveis no mercado. E a impossibilidade das especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. Então ela não sabe o que quer, mas ela quer fazer uma inovação. A administração verificar a necessidade de identificar as alternativas, definindo a solução técnica mais adequada, os requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida e a estrutura jurídica ou financeira desse contrato. Então não tem nada feito. Comissão de contratação, ela é obrigatória com no mínimo 3 membros. Servidores efetivos ou empregados públicos, pertencentes aos quadros permanentes, e admite-se a contratação de profissionais para assessoramento técnico ou comissão. Se alguém não entendeu, sabe? A gente explica de novo. Se eu for pular para outra aqui, eu já vou direto. Então vamos lá. Ó. Aqui o mapa mental, ele tira qualquer dúvida, mas se você tiver dúvida ainda, a gente vai lá. Ó. Diálogo competitivo, eu já vou direto lá para a comissão, tá? Pelo menos 3 membros, servidores efetivos ou empregados públicos, quadro permanente da administração e pode ser contratado profissionais para assessoramento. Como é que funciona? Eu faço um edital de pré-seleção. Eu digo o que eu quero, mais ou menos, e aí eu divulgo em sítio eletrônico oficial. Necessidades e exigências prévias. E aí eu dou 25 dias úteis, no mínimo, para a manifestação de interesse de participar de quem? Dos licitantes. Beleza? Então os licitantes têm 25 dias úteis, no mínimo, para dizer assim, porra, eu tenho condições de participar desse negócio aí. Aí eu vou para a pré-seleção. São os critérios objetivos e todos que atenderem aos critérios serão pré-selecionados. Qual os critérios objetivos? Ser uma empresa de tecnologia, ter 10 anos de mercado, já ter feito alguma coisa útil na vida. Por exemplo, tá, gente? Então eu vou para os diálogos. A administração conversa com os licitantes. O objetivo é identificar as soluções para quê? Para a minha necessidade. Reuniões, registrada em ata, áudio e vídeo. E a administração não pode revelar informações sigilosas, exceto com consentimento. E aí eu vou para o edital da fase competitiva. Eu encontrei uma solução, eu vou lá e faço o meu edital com esta solução, tá? Divulgação da solução que atenda às necessidades, definição dos critérios objetivos para o julgamento, 60 dias úteis. A partir do momento que eu fiz o edital com a solução, esse pessoal que estava, né, no meu diálogo competitivo vai ter 60 dias para apresentar propostas, beleza? Prazo mínimo. E aí vai para a fase competitiva. Definição da proposta vencedora por meio dos critérios objetivos. Pode pedir esclarecimentos ou ajuste, desde que não viole a isonomia. Beleza? Então, não tem como ficar totalmente insano. Então, nós temos aí, ó, concorrência, pregão, concurso, leilão e diálogo competitivo. Quando? Concorrência. Bens, serviços especiais, obras, serviços de engenharias comuns e especiais. Quais são os critérios? Todos, exceto o maior lance, ou seja, menor preço, melhor técnico, conteúdo artístico, técnico e preço, maior retorno econômico, maior desconto. E o rito é o comum. Comum é aquele que está lá no artigo 17. Pregão. Quando? Para bens e serviços comuns. Quais são os critérios? Menor preço ou maior desconto. E o rito? Comum. Concurso. Quando? Trabalho técnico, científico ou artístico. Quais são os critérios? Melhor técnica ou conteúdo artístico. E qual é o rito? Especial, ou seja, um rito próprio do concurso. Leilão. Quando? Alienação de bens móveis e imóveis. Critérios. Maior lance. O rito especial. Por que o rito do leilão é especial? Porque não tem habilitação e nem CICAF. Né? Qualquer um pode participar.
E o diálogo competitivo? O diálogo competitivo é quando os procedimentos normais não são adequados para realizar diálogos para identificar alternativas e eu busco o quê? Inovação, adaptação das soluções e possibilidade de definir com precisão. Quais são os critérios? Próprios, são definidos no edital, e o rito é especial. Eu tenho uma pré-seleção, eu tenho diálogos e eu tenho a fase competitiva. Belezinha? Todas as danadas das modalidades estão aqui. Dos critérios de julgamento. E aí, eu vou falar de um por um. Olha só, quais são os critérios de julgamento? São esses que estão aqui, ó. Menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance no caso de leilão e maior retorno econômico. Esses são os critérios. E aí, isso cai na prova? Cai. Isso aqui cai direto. E assim, ele bota isso aqui, bota 4 desses e bota um que não tem nada a ver para você dizer qual que não é. Tá? Os critérios de julgamento são as referências para avaliação das propostas. Isso é interessante saber. Novos critérios, que é o de maior desconto, melhor técnica, conteúdo artístico e maior retorno econômico. Esses critérios já constavam em outras normas, como no regime diferenciado de contratações públicas. Ela morreu, tá? Não me interessa isso aí. A melhor técnica ou conteúdo artístico não se confunde com a melhor técnica, tá? Da Lei 866. Primeiro porque não considera o preço, ao passo que a antiga. A antiga fala de preço, aqui é melhor técnica ou conteúdo artístico. A melhor técnica considerava segundo porque pode ser adotada no concurso, enquanto a antiga não podia. E a observação, a maior lance fica restrito ao leilão. E o maior retorno econômico é aplicável aos contratos de eficiência, tá? Então, olha bem, esta especificidade do maior retorno econômico, que é aplicado aos contratos de eficiência, professor, que porra é essa? Nós vamos estudar daqui a pouco, mas isto me interessa, porque pode ser perguntado assim, ó, em que situação, em qual a modalidade, qual o tipo de contrato o maior retorno econômico é aplicável? Aí você sabe que é o contrato de eficiência. O julgamento por menor preço ou maior desconto, e quando couber por técnica e preço, considerará o menor dispêndio para a administração, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital de licitação. Tá? Então, menor preço, maior desconto é quando a administração paga menos. Então, menor dispêndio, paga menos. Menor preço, maior desconto, técnica e preço quando couber. Tá? Os custos indiretos relacionados com as despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental do objeto licitado, entre outros fatores vinculados ao seu ciclo de vida, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio, sempre que objetivamente mensuráveis, conforme disposto em regulamento. O julgamento por maior desconto terá como referência o preço global fixado no edital de licitação, e o desconto será estendido aos eventuais termos aditivos. Então, olha só, menor preço, maior desconto. Menor preço é quando está livre. O camarada faz um lançamento lá. Pô, eu te vendo isso por R$1.000. Aí o outro, pô, eu te vendo por 900. Então não tem um preço. Agora, o maior desconto é quando é estabelecido no edital que o máximo que eu vou pagar é R$1.000. Aí você vai me dar um desconto em cima do meu máximo. Entendeu o esquema? Entendeu? Belezinha? Então vamos lá. O julgamento por melhor técnica ou conteúdo artístico considerará exclusivamente as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelos licitantes. O edital deverá definir o prêmio ou a remuneração que será atribuída aos vencedores. O critério de julgamento que trata o caput desse artigo poderá ser utilizado para a contratação de projetos e trabalhos de natureza técnica, científica ou artística. O julgamento por técnica e preço considerará a maior pontuação obtida a partir da ponderação, segundo fatores obtidos previstos no edital, das notas atribuídas aos aspectos de técnica e de preço da proposta. Então vamos lá. Ponderação na matemática não é o ponderão, não é o soldado que fica ponderando contigo, não. Ponderação é quando eu coloco peso. Por exemplo, a prova de vocês ela tem peso. Português tem peso 2. Então é uma prova ponderada, tá? Então o edital ele pode ponderar, ele pode colocar peso.
Vale 1 ponto, vale 3 pontos, vale 4 pontos, eu vou dar uma nota e vou multiplicar por isso, tá? Quanto a aspectos de técnica e de preço da proposta, beleza? O critério de julgamento de que trata o caput desse artigo, técnica e preço, será escolhido quando o estudo técnico preliminar demonstrar que a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das propostas que superarem os requisitos mínimos estabelecidos no edital forem relevantes aos fins pretendidos pela administração nas licitações para contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, caso em que o critério de julgamento de técnica e preço deverá ser preferencialmente empregado. Serviços majoritariamente dependentes de tecnologia sofisticada e de domínio restrito, conforme atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualificação. Bens e serviços especiais de tecnologia da informação e de comunicação. Obras e serviços especiais de engenharia. Objetos que admitam soluções específicas e alternativas a variações de execução, com repercussões significativas e concretamente mensuráveis sobre a sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade, quando essas soluções e variações puderem ser adotadas à livre escolha do licitante, conforme critérios objetivamente definidos no edital de licitação. Então vamos lá. Técnica e preço. Deverão ser avaliadas e ponderadas as propostas técnicas e em seguida as propostas de preço apresentadas pelo licitante, na proporção máxima de 70% de valoração para a proposta técnica. O desempenho pretérito na execução de contratos com a administração pública deverá ser considerado na pontuação técnica, observado o disposto no parágrafo 3º e 4º do artigo 88 deste regulamento. Preste atenção. Quando eu tenho uma empresa que já assinou um contrato, que já fez um serviço técnico para mim, a pontuação técnica dela deverá ser considerada. Então eu vou ter uma pontuação para isso, tá? Então eu tenho lá 3 empresas, uma já fez trabalho, já partiu na frente. Ela tem 1 ponto na frente dos outros, beleza? No caso aqui, ó, eu posso pontuar assim, ó. Eu quero um programa para controlar a entrada de carros do Ministério da Educação. Exemplo. Aí eu posso pontuar o layout, a facilidade de manuseio, né? As cores, as letras. Então o cara vai me apresentar o layout dele lá, o layout que é mais bonito ganha mais ponto. Exemplo, tá, gente? Um exemplo bobo aqui para você entender. Então eu estou ponderando, tá? Então menor preço ou maior desconto, eu tenho aí, ó, considero um menor dispêndio, a proposta deverá atender aos padrões mínimos de qualidade. No caso de menor preço, valor nominal, literal e expresso. De maior desconto, valor obtido indiretamente, desconto sobre uma referência, tem um preço global e aplica o desconto aos aditivos. Ela é utilizada pelas modalidades de pregão e concorrência. Custos indiretos, exemplo, manutenção, reposição ou depreciação. E podem ser considerados se objetivamente definidos, tá? Melhor técnica ou conteúdo artístico. Considere exclusivamente as propostas técnicas ou artísticas. O edital definirá o prêmio ou remuneração. Serve para quê? Para projetos, para trabalhos técnicos, científicos ou artísticos. As modalidades que utilizam, o concurso e a concorrência. Técnica e preço. Ponderação das notas atribuídas aos aspectos de técnica e de preço. Uso justificado em estudo técnico preliminar e que indique a ponderação da qualidade técnica é relevante. Quando serviço de natureza predominantemente intelectual, que é o preferencial, serviços de tecnologia sofisticada ou de domínio restrito, bens e serviços especiais de tecnologia da informação, obras e serviços especiais de engenharia e objetos que admitam soluções específicas e alternativas e variação de execução. Fator máximo de ponderação. Para a técnica, 70%. Para o preço, não há limite expresso. Qual é a modalidade que utiliza isso? A concorrência. Então, somente. E aí, eu vou deixar o artigo 37 para a próxima aula. Gente, acredito que hoje foi extremamente proveitoso. 3. Tivemos mais uma noite aí de bastante coisa. A gente está andando na legislação, uma hora acaba. E a gente começa com o exercício. Qualquer dúvida, eu estou à disposição lá no curso de vocês. Desculpa, o curso de vocês é o nosso curso. Lá no grupo de vocês, tá? É só perguntar lá, que conforme eu vou vendo, a gente tenta responder. Gente, grande abraço, uma boa noite para vocês.
Fica com Deus. E essa semana não tem jogo do Flamengo, eu acho. Até mais.